Aleluias. Jesus é a fonte de água viva. Esta fonte que nós bebemos e nunca mais teremos sede. Podem sentar, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela tua vida, que diante até mesmo das adversidades, das dificuldades, você escolheu o melhor lugar para estar, que é na casa do Senhor. Contente pela irmã Cristina, nem conhecia a irmã Cristina. Deus te abençoe, minha irmã. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que vem da parte de Deus. A palavra está no Evangelho de João, capítulo 4, um texto bem conhecido. Tenho certeza que você já ouviu pregação a respeito, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu tenho certeza que esta palavra falará ao teu coração e trará renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos já acharam? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 ao 18. Eu titulei esta mensagem com o tema O Encontro Necessário. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 ao 18. Veremos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aqui. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. A tua palavra é poder, Senhor. Ninguém resiste à sua palavra. Na visão do profeta Jeremias, é como um martelo que esmoaça uma penha, Senhor. Por isso, Senhor, nós submetemos totalmente a autoridade desta palavra.
que eu seja canal de bênção na vida dos meus irmãos, Senhor, que eu seja o veículo usado pelo Senhor para esmerir essa santa palavra, e certamente esta palavra não voltará vazia. Oh Pai, assim, Senhor, como a água, a chuva desce do céu, a neve desce do céu a regar a terra e produzir os seus frutos, é a sua palavra, ela não voltará vazia. Unja os ouvidos para que possa ouvir e entender e compreender, Senhor. Desarme corações nesta noite, Senhor, para receber esta palavra, que, como o Senhor falou, é uma semente, uma divina semente, uma semente boa, Pai. Muitas das vezes o solo somos nós, e o solo às vezes é infértil, mas nesta noite, Senhor, que os solos, Senhor, oh Pai, os corações se tornem férteis, Senhor, para ouvir essa palavra e guardar essa palavra. Oh Pai, que o maior dos milagres possa acontecer, Pai, neste lugar, é quando o homem nasce de novo. Oh Pai, toma em tuas mãos, Senhor, joga por terra toda a retaliação, toda a maquinação do mal, e assim o Senhor faça, para a glória do teu santo nome. Nós te oramos, Senhor, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os evangelhos relatam a vida escrita de Jesus, ou seja, a biografia. Mateus, Marcos, Lucas e João relata a vida terrena de Jesus. E nós podemos ver nos evangelhos algumas fases do ministério de Jesus. Podemos entender que Jesus teve a sua fase inaugural, quando Jesus, ali saindo do batismo, Lucas 3, 21 e 22 fala sobre isso. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz, o evangelista Lucas diz que uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba é muito... Lucas fez a melhor colocação. Ele não falou que foi uma pomba, ele falou que foi o Espírito com a forma corpórea de uma pomba, saiu, ou seja, apareceu, uma voz ecoou, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu muito comprazo. Ali estava sendo inaugurado o ministério de Jesus, uma afirmação que veio dos céus, para que não pairasse dúvidas para ninguém: este é o meu filho amado. Então o momento inaugural foi dado, e ali nós vamos entender que agora Jesus, depois do seu batismo, Jesus é levado para o deserto, para ser tentado. E às vezes nós confundimos a tentação com provação. E se você me perguntar, pastor Josué, qual é a diferença? A tentação, ela vem para nos derrubar. A provação vem para nos dar crescimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado, ou seja, para ser derrubado. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus venceu as tentações através da palavra. Esse é o momento inaugural. Jesus, após ser tentado, Jesus vai para Galileia, e agora Lucas 4, 14, 15 diz que Jesus pregava pelas sinagogas, e a sua fama corria sobre todas as províncias, por todos os lugares. A segunda fase do ministério de Jesus é a fase da popularidade. Eu aprendo: se você quer ser famoso, pregue a palavra de Deus. A Bíblia fala que a popularidade de Jesus corria por todos os lugares, porque ele pregava todos os dias. Há um tempo atrás, tinha uma pessoa que se tornou muito popular em Nova Iguaçu, que com certeza você conheceu ou já ouviu falar dele. Era um senhor do Fiat 147, né, Mário? Branco, que ele pregava. O que ele pregava? Era a pregação dele. Viu como ele ficou famoso? Todo mundo aqui, eu tenho certeza, dos mais velhos aí, talvez de 20 anos para cima, já ouviu falar do irmão João, que pregava
Jesus Cristo voltará. Era a pregação dele todo dia. Ele ficou popular, ele ficou famoso por popularidade, porque pregava a palavra de Deus. Assim era Jesus. Jesus se tornou um homem popular, porque pregava a palavra de Deus. E nós vamos entender que Jesus, quando agora ele está na Galileia, e ele começa a pregar, mais uma vez numa sinagoga, vai vir a terceira fase do ministério de Jesus, que é exatamente a fase da perseguição. O inaugural, a popularidade e a perseguição. Lucas 4:16-29 diz que Jesus, após sair do deserto, Jesus entrou numa sinagoga na Galileia, e ele teve a oportunidade. Imagina você, Jesus tendo a oportunidade. Na linguagem hebraica é fatá, a oportunidade, é a primeira mensagem, seja uma palavra devocional. Tem algumas igrejas que costumam ter essa palavra devocional antes da palavra principal. Algum irmão, um obreiro, um diácono tem um momento de uma palavra devocional, talvez de 5 até menos por aí afora. Então Jesus foi lhe dado uma oportunidade. Jesus pegou a Bíblia, abriu no livro do profeta Isaías 61, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos quebrantados, pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de todos estavam sobre Jesus. Ao que Jesus falou, hoje se cumpriu o que o profeta falou. Aquilo enfureceu algumas pessoas, porque ele dava testemunho dele mesmo. A Bíblia diz que Jesus foi expulso da sinagoga, levaram ele para um monte e tentaram contra a vida dele, ao que Jesus conseguiu se desvencilhar. Ali era a terceira fase do ministério de Jesus. Era o ministério, era a fase da perseguição. E nisso que Jesus, à medida que Jesus era popular, e até mesmo o momento de perseguição, surge alguém para dar um testemunho muito forte a respeito de Jesus. O seu nome era João Batista. João Batista foi aquele que veio para anunciar que o Salvador viria. E João Batista, ele começa a dar testemunho a respeito de Jesus, e o testemunho verdadeiro influenciava tantas pessoas simples como pessoas famosas, pessoas de influência. Nós olhamos João 3 falando de um fariseu, um mestre, uma pessoa importante chamado Nicodemos. A Bíblia diz, João 3, que Nicodemos, ele vai à noite ter com Jesus, e ele pergunta e faz uma indagação a Jesus, chamando Jesus de rabi, de mestre. Diz: mestre, eu sei que o Senhor tem parte com Deus, que ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz se Deus não tiver com ele. Ao que Jesus lhe respondeu: se quiseres entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Ao que Nicodemos fica confuso, ele não entendeu o que Jesus falou. Mas nós podemos entender muito bem. Jesus mostrou para Nicodemos e mostra para nós também a condição de entrar no reino de Deus. Qual é a condição que nós precisamos ter para entrar no reino de Deus? É necessário nascer de novo. Esse nascer de novo tem uma palavra exatamente para isso. Chama-se acrisolar. Se você for no dicionário, você vai encontrar essa palavra crisolar. É tornar-se aperfeiçoado,
Na visão bíblica, esta palavra é purificar-se através de sofrimento e dores. Quando nós nascemos de novo, eu creio que a maioria aqui já tem testemunho de ter nascido de novo. E eu pergunto, foi fácil essa transformação? Esse acrisolar é o mesmo que a lagarta que você conhece rastejando, ela se torna uma borboleta. Ela passa por um processo de transformação, de sofrimento, de dores, mas ela vai para um casulo, se esconde, e naquele acrisolar dela, naquele sofrimento, naquela transformação, ela consegue se transformar numa borboleta vistosa e bonita. Assim é a nossa vida. Nós passamos, todos nós passamos, que não passou ainda vai passar por esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento dado pelo Senhor para verdadeiramente poder entrar no reino de Deus. Muitos de nós, eu acredito que ainda estamos nesse processo de nascer de novo, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós identificamos coisas ainda que nós temos que ser semelhante a Jesus. Quando Paulo diz, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Paulo diz, eu já estou crucificado. E eu entendo uma palavra, qual é a posição de um crucificado? Jesus se assemelhou a Jesus. Paulo fala, eu estou crucificado. O crucificado, como Jesus estava com as mãos pregadas, os pés pregados. Ou seja, eu estou crucificado. A minha mão não toca mais em qualquer coisa, porque eu estou crucificado com Cristo. Os meus pés não vai mais para qualquer lugar, porque eu estou crucificado com Cristo. O meu olhar não vai para qualquer lugar, porque eu estou crucificado com Cristo. Aleluias. Esse é o nascer de novo que Jesus explica para Nicodemos. Nós vamos ver no capítulo 3 ainda, 25 e 26, não precisa abrir a Bíblia, quando o texto bíblico vai dizer que levantou-se uma contenda entre um discípulo de João Batista e um judeu, em relação ao batismo. Quando esse discípulo de João chega para João Batista e vai reclamar com João, porque ele diz, aquele que o Senhor anunciou, que vinha dali do Jordão, está batizando, e todos vão na direção dele. O discípulo estava falando de Jesus, estão batizando e todos vão em direção a ele. Ao que João falou para o discípulo, culmina com essa mensagem, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, a mensagem do discípulo era aquela. Eu posso imaginar que aquele discípulo falou, a igreja dele está crescendo mais que a tua, João. Ao que João falou, importa que ele cresça e que ele diminua. O que João está falando, João Batista está falando, a igreja dele vai crescer e a minha vai desaparecer. É isso. Então agora, por causa desse episódio, aqui entramos no versículo capítulo 4, a qual nós fizemos menção da mensagem. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus agora deixou a Judéia e foi para a Galileia. Vamos entrar na mensagem. O texto bíblico diz que Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia. O caminho mais curto seria passar por Samaria. Era costume dos judeus,
porque não se davam com os samaritanos, não cruzar a província de Samaria. Eles perseguiam, subiam pelo Jordão, davam uma volta para não passar por Samaria. Mas Jesus, ele disse, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era, o versículo 4, era necessário atravessar a província de Samaria. O que eu encontro aqui? Jesus, ele não vai cortar caminho. Era necessário, o texto está dizendo que era necessário passar por Samaria. A onisciência de Jesus, ele sabia que encontraria algo que precisaria ser feito na província de Samaria. Eu aprendo com o Senhor Jesus, ele não vai cortar caminho por causa de você, ele vai ao teu encontro, porque ele sabe das suas necessidades, ele vai ao teu encontro. Jesus sai da Judeia e ele vai entrar em Samaria, o versículo 4, agora o versículo 5 diz que chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Nisto veio uma mulher. Mas eu quero parar no versículo 6. Jesus estava cansado. Isso mostra a humanidade de Jesus. Porque às vezes as pessoas, quando nós fizemos alguns comparativos da nossa vida com Jesus, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar, mas era Jesus, mas Jesus, ele mostrou a sua humanidade aqui. Jesus estava cansado, e por que ele pediu água à mulher? Porque ele tinha sede, ele mostrou a humanidade, ou seja, Jesus, ele provou na sua própria carne humana tudo que nós provamos também. E se Jesus na sua humanidade, ele consegue vencer o pecado, porque eu e você não conseguimos também. O Filho de Deus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Essa manifestação de poder de Deus em carne para desfazer era exatamente para vencer. A Bíblia diz, o próprio Evangelho de João diz que Jesus em tudo foi tentado. Quando a palavra fala em tudo, o que você sugere? É algumas coisas? É tudo. Jesus foi assediado por dinheiro, Satanás ofereceu poder a ele. Ofereceu? Você acredita que Jesus nunca foi assediado por uma mulher? Eu acredito que sim, mas Jesus não cedia. Jesus é o homem que provou que poderia vencer o pecado. Como eu e você pode vencer o pecado, Jesus se manifestou em carne para exatamente desfazer a obra de Satanás na vida de um homem, de um ser humano como eu e você. Nós podemos resistir sim. Nós temos poder para resistir. Quando eu olho para a humanidade de Jesus, eu posso vencer a palavra, vencer o pecado através da palavra. É isso que o versículo 6 mostra, a humanidade. Agora o versículo 7, nós vamos entender que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Entre parênteses na minha Bíblia está escrito assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A gente percebe que Jesus ele procura motivo
para falar conosco. Ele procurou um motivo para falar com esta mulher. Ele estava sozinho, ela chega também sozinha, e Jesus se aproxima. Eu acredito que estava à beira, do lado do poço. Ele pediu água, ele procura motivos para falar conosco. Jesus, ele gosta de relacionamento, ele gosta de relacionar-se conosco. Ele vai procurar motivos para atrair uma conversa contigo. E Jesus, ele fala para essa mulher: dai-me água. E ela indagou: como pode, você é judeu? Certamente as vestimentas caracterizavam Jesus como judeu. Pede água a mim, que sou mulher samaritana. E está dizendo que o judeu não se dava com o samaritano. Por quê? A história vai contar: o reino do norte, cuja capital era Samaria, a queda, os assírios tomaram Samaria. E ao tomar Samaria, levou alguns samaritanos para a Síria e trouxe sírios para Samaria. Então houve a explicação, a primeira causa porque os judeus não se davam com os samaritanos, é que houve mistura, ou seja, a causa étnica, houve a miscigenação, misturaram-se, e o judeu achava que o hebreu samaritano não era mais puro, e ele não poderia mais se relacionar com esse povo que tinha se misturado. Eu abro parênteses para você: não importa com quem você se misturou, não importa a sua etnia até mesmo, Jesus não se preocupa com isso, porque ele não se preocupou. Ele sabia bem dessa história, ele sabia que o judeu não se relacionava bem com os samaritanos, exatamente porque os samaritanos se misturaram, eles não eram mais o hebreu puro a qual ele se relatava. Então não temos mais parte com ele, está misturado, vamos sair, vamos pular da calçada, quem se desviou. Não é isso que nós devemos fazer, não, porque Jesus não se importou com isso. Muitas vezes no nosso meio acontecem essas coisas. O irmãozinho que já congregou conosco, talvez foi para o mundo, não sei, por um motivo ou outro, e às vezes está no mercado, finge que não vejo, talvez está na fila de uma loteria para pagar uma conta, eu me abaixo para não ver, talvez vendo uma calçada, eu pulo para outra, olho para o lado para não ver. É isso que Jesus fez? Foi isso? Certamente que não foi. Por isso nos dá exemplo. Não importa qual é a mistura desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que você conhece, não importa, não importa, vá de encontro a ele, procure assunto com ele, fale com ele, porque ele precisa ouvir de você uma palavra de fé. Então a primeira causa era a causa étnica, a mistura. Já não eram mais hebreus puros, eram misturados. A segunda causa era a causa religiosa. Por haver a mistura, a miscigenação, o samaritano se misturou com os assírios. Logo, esse hebreu samaritano, que outrora acreditava no único Deus, eles eram monoteístas, acreditavam num único Deus, eles agora deixam. Eles agora se misturam, eles vão para o politeísmo, os mesmos dos assírios. Eles tinham muitos deuses, e dentro dos muitos deuses, os samaritanos colocaram um único Deus, e adoravam muitos deuses, ainda que tinha um único Deus misturado. Eles estavam agora totalmente, religiosamente contaminados. Mas eu abro outro parênteses: Jesus se importou com a religião do samaritano? Não. Como nós também não temos que se importar com religião. Nós temos que, na medida da oportunidade, falar do Deus único. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência. Nós vimos há poucos dias aí, ontem, uma notícia de entrarem em templos e quebrarem tudo, ao qual é chamada intolerância religiosa. Não é desse jeito.
nós, como seguidores de Jesus, como servos de Deus Altíssimo, não temos que se importar com religião, nós temos que se aproximar, falar do amor de Jesus. Jesus sabia disso tudo, e ele não se preocupou com isso. Ele começou a conversar, ele procurou assunto com a mulher samaritana. A terceira causa era a causa histórica. O judeu não falava com o samaritano por causa de causas históricas. Lá atrás, quando começou a ser reconstruído Jerusalém, o templo de Jerusalém, Zorobabel era o responsável pela construção, e os samaritanos se apresentaram para ajudar na reconstrução do templo. Por não ser mais um hebreu puro, Zorobabel impediu os samaritanos de cooperar com a reconstrução do templo, a qual os samaritanos agora, se eu não posso ajudar, eu vou tentar atrapalhar. Ou seja, eles se opuseram à reconstrução do templo. Mas eu abro um parênteses para isso. O primeiro sentido da coisa é que Zorobabel, o sumo sacerdote, falou: vocês não são mais pessoas puras, vocês se contaminaram, vocês servem a muitos deuses, você não tem condições de fazer a obra nesse templo. Abro parênteses para isso, para nos dar a alusão do que nós estamos falando. Não é com mão contaminada que se faz a obra. Não é com mão contaminada. A Bíblia está mostrando isso. Mas ainda assim, diante desse fato histórico, Jesus não se opôs à mulher samaritana. E não importa qual é a sua história, Jesus quer se relacionar contigo. Não importa o que você fez, não importa se você tem uma história que não agrada a todos, Jesus não se importa com isso. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em reescrever a história. Ele muda a nossa história, Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a tua história, Ele tem poder para isso. Por isso Ele está aqui, e Ele quer encontrar-se com você, como título da mensagem: o encontro necessário. Se você está aqui, e você sabe da sua condição, a sua condição de história, que você mesmo olha para você e diz: eu não tenho condições, mas o Senhor diz para você: você não tem condições de mudar a tua história, mas eu tenho condições. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele, no versículo 10, quando Jesus, versículo 9, pede água à mulher, e ela indaga: sendo tu judeu, me pede água, eu sou mulher samaritana. No versículo 10, Jesus replicou-lhe: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pedes de beber, tu me pedirias, e Ele te daria água viva. Quando Jesus, Ele fala exatamente: se tu conhecesse o dom de Deus. Quando você lê Romanos 5,15, o apóstolo Paulo fala que o dom de Deus é o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus estava falando disso para a mulher: se tu conhecesses o dom de Deus, não seria eu que te pediria, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Quando Jesus fala de água viva, Jesus está falando exatamente de algo que nós lemos no livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Que quando o profeta Zacarias está falando que fluiria em Jerusalém uma água viva, iria para o ocidente e para o oriente, no verão e no inverno, e transformaria a vida de muitas pessoas. O profeta Zacarias estava falando exatamente de Jesus. Jesus é a água viva. Jesus está falando: se você soubesse quem te pede água, não seria eu, você me pediria, eu te daria uma água viva. Ali está falando de uma água que jorra e sem parar, sem parar, sem parar.
A água, quando flui, a sujeira não fica. Não é uma água parada. Eu lembro de um tempo atrás, eu vi uma reportagem muito bacana. Quem já viu falar no rio Tietê aqui em São Paulo? Eu acredito que todos. É um rio limpo? Aos nossos olhos não é limpo, Diácono Clóvis. Eu vi essa reportagem no jornal hoje, há um tempo atrás, que o rio Tietê, ele nasce dentro do Jardim Botânico de São Paulo. É um parque cercado. E a reportagem mostrou, Diácono Mário, o fluente, onde começa aquelas águas borbulhando, assim, uma coisa linda e maravilhosa. Assim, ó, água viva. E o rio passa, a água, tu olha assim, os peixes nadando, coisa igual a gente está vendo aqui, o fundo, a areia, aquela coisa linda, irmã Valéria. Enquanto o rio está na dependência da cerca, que é monitorada pelos guardas ambientais, a água fluindo não deixa uma sujeira. Mas depois que sai dos muros, das cercas, começam as contaminações. Eu imagino que Jesus está falando disso. Essa água viva, ele está falando dele mesmo. A água viva que vai jorrar dentro de você, vai impedir das sujeiras se acumularem. Por isso Jesus falou: quem beber dessa água não tem mais sede. Jesus está falando: quem bebe da minha água, quem bebe dessa água viva, não tem sede do pecado, vai ser totalmente purificado. É isso que Jesus está falando. Como Nicodemo não entendeu o nascer de novo, a mulher samaritana não entendeu o que era água viva, mas eu e você estamos aqui e nós entendemos que a água viva é Jesus, esse que transborda, esse que muda a minha e muda a sua história. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Jesus apresenta a água viva a esta mulher. E a gente vai no decorrer da mensagem vendo. E a mulher fala: eu quero dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Mas ela estava propondo uma sede física. Ela fala: para que eu não precise mais vir nesse poço. E Jesus agora, Jesus vai mais fundo. Jesus fala: para que ela vai buscar o seu marido. Jesus começa a chegar no íntimo, ele sendo homem, mas ele era Deus também. Ele tinha onisciência, ele sabia, ele tinha revelação de quem estava na frente dele. E ele fala: vai buscar o seu marido. Ao que a mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem, porque 5 já tiveste, e esse que está contigo não é seu marido. E Jesus fala: nisso tu foste verdadeira. O que nós aprendemos com isso? Você pode esconder do homem, mas de Deus você não esconde. Talvez na nossa trajetória de vida tem coisas no nosso íntimo, talvez que só nós guardamos, só nós sabemos. Mas eu vou dizer para você com todas as letras: Jesus também sabe. Jesus também sabe. E este momento, nós vamos ver que aquela mulher, ela fica meio que impactada e diz: vejo que o Senhor é um profeta. Então, diante de Jesus, eu falei que Ele conhece a tua história, e Ele é capaz de mudar a tua história. Talvez pelo que você fez, talvez pelo que você está fazendo, porque a mulher, ela já tinha tido 5, e o que ela estava não era dela. Jesus revelou. Para nós, a aplicação para as nossas vidas hoje aqui. Se você veio aqui hoje, pode ter certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. E Ele conhece, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe a tua revelação, Ele sabe
Não adianta esconder dele. E nós vamos ver, diante desta fala, diante da fala de Jesus, aquela mulher, ela fica meio que impactada. E quando nós aprendemos em relação ao Senhor Jesus, existe uma palavra que nós todos conhecemos, que é a palavra graça. Graça significa o quê? Favor imerecido. E nós vamos ver que Jesus, Ele é aquele que pode dar graça sobre graça. Eu vou pedir que volte um pouquinho, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Se pode botar na projeção, por favor. Ou pode ser do 15 ao 16, 17. Está escrito assim: João testemunha a respeito dele, de Jesus que está falando, exclama: este é o que quem eu disse. Jesus, João está falando, esse é do que eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. O versículo 16: porque todos nós temos recebido a plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui Jesus está relatando para aquela mulher. Jesus está oferecendo a ela o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que não vem através das nossas obras, vem através da nossa fé, e o que nós pagamos? Nada, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Logo nós entendemos que a graça é um favor imerecido, mas muitas das vezes, aqui está falando de uma plenitude, quando nós recebemos a plenitude dada somente por Jesus. A graça é um favor, talvez que nós desperdiçamos. Posso dar um exemplo? Talvez eu preciso de um favor do diácono Mário. Vamos falar em valores? 5 mil, preciso do Mário, o homem do dinheiro. Mas o Mário me empresta, mas esse valor talvez eu não saiba aproveitar tão corretamente como deveria. Mas o Mário, ele me assiste, ele fez um favor, mas ele percebeu que não teve a eficácia, eu não soube usar. Ele vem me apresentar mais outra graça, outro favor. É isso que o Senhor fala. Por isso que João está falando, Ele é a plenitude, e Ele apresenta graça sobre graça. Ele pode ter te apresentado uma graça, um favor que você não merecia, você não soube aproveitar, mas Ele está aqui, Ele te trouxe nesse lugar, para Ele te dizer que é graça sobre graça. Ele te dá um outro favor, porque Ele é pleno, Ele tem a plenitude, porque o texto bíblico vai dizer que a lei veio através de Moisés, ou seja, a lei não aperfeiçoa ninguém, porém a lei é verdadeira, mas nós não somos aperfeiçoados pela lei, nós somos aperfeiçoados pela graça, pela plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Glórias ao seu nome, Jesus. A lei é verdadeira. Quem dirige aqui já foi multado? Pouca gente? Uma vez ou mais de uma vez, Mário? É isso, a lei é verdadeira. A primeira vez nós aprendemos, fomos aperfeiçoados? Claro que não, fomos multados de novo. É isso que está falando aqui. A lei, ela não nos aperfeiçoa não, porque nós erramos e erramos.
mas quando nós recebemos da plenitude do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem exatamente através dessa graça, desse favor, nós mudamos. A plenitude de Jesus nos muda, nos transforma. Logo, nós aprendemos que essa plenitude está nesse lugar, porque Jesus está nesse lugar, Ele te trouxe a esse lugar, e Ele te apresenta a plenitude. Ele te diz, nesta noite, eu estou aqui, eu quero mudar a tua história, eu quero me revelar a você, venha para mim. Talvez você que se afastou por um momento, porque a Bíblia vai dizer para mim, para você, que as ovelhas são minhas, eu as dou e eu as tomo quando eu bem quero. Se Ele te trouxe nesse lugar nesta noite, talvez você é a ovelha que se perdeu. Jesus está dizendo, você se perdeu, mas você é minha. Aleluias. Lucas 15, Jesus está falando de 3 parábolas que você conhece. A primeira parábola fala da ovelha perdida. Ovelha fala de relacionamentos. A segunda é a parábola da dracma perdida. A dracma perdida fala exatamente de vida financeira, perdas financeiras. E a terceira é do filho pródigo. O filho pródigo fala de perdas familiares. Talvez pessoas entraram nesse lugar porque foram afetados por relacionamentos, perderam algum relacionamento. Talvez pessoas perderam bens financeiros, talvez algum investimento errado e perdeu financeiramente. Talvez você chegou aqui até mesmo com perdas familiares. Não importa da maneira que você chegou aqui, eu vou dizer para você, nenhuma perda pode te afastar do Senhor Jesus. Seja um relacionamento, Ele restaura. Seja a vida financeira, Ele restaura. Seja a vida familiar, Ele restaura. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da minha, é Senhor da tua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Viva para o Senhor. Não importa a sua situação. Esta mensagem sobre a entrada de Jesus necessária em Samaria. Ele sabia que ia encontrar com alguém que precisava. Aquela mulher, que nem nome é citado, ela foi ao meio-dia no poço, porventura algum motivo tinha. E aquela mulher, ilustre e desconhecida, aquele relato, aquela conversa com Jesus, aquela mulher, ela saiu dali daquele lugar e foi anunciar Jesus, dar testemunho de Jesus aos seus amigos samaritanos. Deu testemunho e veio pessoas ouvir de Jesus. Jesus continuou 2 dias ali pregando para os samaritanos. E agora os samaritanos falam para ela, não precisamos mais ouvir de você sobre ele, porque nós mesmos ouvimos ele dizer da sua própria boca. Eu convido a você nesta noite a dobrar os seus joelhos. Temos pelo menos 10 minutos para orar. E apresente a tua vida. Apresente as suas razões ao Senhor. Diante de tudo que você ouviu, talvez, eu sugiro, se você quiser até mesmo dobrar o joelho aqui na frente, a gente vai identificar você, a gente vai orar por você. Isso não é um convite, eu quero te dar uma oportunidade